A paz do Senhor Jesus, a sua doutora Mariana Mendes. Hoje, domingo, 27 de outubro de 2024, eu quero compartilhar uma palavra do Senhor. A palavra de hoje encontra-se no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 17, que diz assim: Então eu lhes disse, vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Neemias, ele é um exemplo para a nossa vida. Neemias, ele era copeiro do rei, ele estava no palácio, talvez poderia se acomodar, talvez havia na vida dele uma segurança, mas quando ele viu a situação de Jerusalém, a situação da sua terra natal, ele não se conformou. E logo ele começou a se mexer para tentar fazê-lo alguma coisa e mudar aquela situação. Neemias, ele era um homem diferenciado. Tão diferenciado que o rei gostava muito dele, percebeu que ele estava abatido e perguntou para ele. Logo, ele contou para o rei o que estava acontecendo com a terra dos seus antepassados e o quanto ele estava triste com aquela situação. Naquele momento, o rei foi usado por Deus para abrir as portas para Neemias pudesse entrar e mudar a história de Israel, mudar a história de Jerusalém. Quantas coisas ruins nós vemos, quantas situações difíceis nós vemos e nós não somos capazes de nos mobilizar. Deus, quando Ele mostra algo para nós que a gente não se agrada ou entristece, muitas vezes Ele nos mostra para nós podermos fazer alguma coisa. Neemias, ele não se abateu e logo vendo que tinha possibilidade dele poder ajudar Jerusalém, ele saiu do seu comodismo, ele deixou a sua vida que até então estava tranquila e se mobilizou para mudar a história de Jerusalém e entrar para a história do povo de Deus como uma referência. Muitas vezes queremos ser referências, muitas vezes queremos ajudar o próximo, fazer coisas que podem fazer a diferença na vida das pessoas. Mas a comodidade, a correria, o individualismo muitas vezes nos impede de agirmos da forma como Deus espera que nós agiremos. Deus, ele dá dons e talentos não somente para agir no individual, não somente para trazer conforto, bens para nós mesmos, mas Deus muitas vezes dá dons e talentos para que nós possamos mudar o meio no qual a gente vive, levar bênção para as pessoas, para que toda a nossa prosperidade alcance o maior número de pessoas possíveis. E para isso, precisamos estar conectados com o Senhor, orando e pedindo direção, pedindo para Deus nos ajudar e nos mostrar qual que é o caminho que devemos seguir para poder mudar a história e fazer a diferença. A meditação de hoje diz: você nunca começará nada se ficar observando as circunstâncias contrárias. O próprio Neemias, apareceram muitas pessoas para desanimá-lo, para colocar entraves, mas com Deus ele foi ultrapassando e vencendo todos os obstáculos. Nós muitas vezes pegamos essas circunstâncias, essas dificuldades para nos paralisar, para muitas vezes dar desculpa para nós mesmos não fazer o que precisa ser feito. Mas com o Senhor, Deus, ele nos direciona, nos capacita e dá força para nós vencermos todos os obstáculos. Quantos planos o Senhor coloca nas nossas mãos e muitas vezes não fazemos, deixamos para lá, por conta de não querer passar pelas dificuldades e crises que isso pode gerar na nossa vida, deixando de alcançar pessoas,
de fazer o bem para o meio no qual a gente vive, por um simples comodismo. Nós precisamos aprender a vencer as barreiras que o inimigo coloca na nossa vida, os entraves que muitas vezes é Satanás que coloca na nossa vida, para nós perdermos o foco e desviarmos do nosso propósito e deixar de fazer a diferença. Motivo para não fazer, todos nós temos, pois muitas vezes somos casados, temos filhos, temos muitas atividades para fazer, o trabalho rouba muito o nosso tempo e vamos deixando de lado aquilo que talvez Deus coloca nas nossas mãos para ser prioridade. Que Deus possa nos dar força, nos dar domínio, equilíbrio, nos dar disciplina, perseverança, para não desviarmos do propósito que Ele coloca no nosso caminho. Pois só assim conseguiremos viver o extraordinário de Deus. Pois só assim conseguiremos vencer barreiras como Neemias e viver o novo de Deus para a nossa vida. Aquilo que agrada de fato Deus e que muda a história, não somente nossa, mas das pessoas também que estão ao nosso redor. Quero compartilhar também a leitura bíblica de hoje, que está em Gênesis 6, que fala sobre o quão as pessoas daquela época, das gerações posteriores a Adão, se afastou do Senhor e começou a fazer coisas abomináveis aos olhos do Senhor. A queda de Adão e Eva abriu margem para que o inimigo atuasse nas nossas vidas, para que o inimigo atuasse com força nesse mundo caído. E foi chegando, passando as gerações, veio Caim, veio Abel, veio as gerações posteriores, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, ao ponto do Senhor dar basta, pois a iniquidade começou a tomar conta do mundo. E há um grande aprendizado quando nós lemos Gênesis 6. Pois quando eu vejo a configuração do mundo naquela época, nós vemos que nós hoje estamos entrando no mesmo caminho. Estamos entrando nessa mesma fase da multiplicação da iniquidade, da multiplicação do que é mal e da exaltação do mal, do feio, na exaltação daquilo que nos afasta dos caminhos do Senhor. Talvez alguém me escuta e acha que eu estou exagerando, mas basta entrar nas redes sociais, ligar a TV aberta, avaliar as notícias do mundo, que nós vemos que o caminho que o mundo está chegando também é muito semelhante à época de Noé. A corrupção do gênero humano, assim intitula o capítulo de Gênesis 6, e eu quero ler do 1 ao 10, que diz assim: Como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Como me enche de esperança ler essa passagem. Nós vemos que o Senhor irou-se demasiadamente com aquele povo.
ao ponto de querer destruir toda a humanidade, tudo que ele tinha criado. Mas Deus, ele não faz acepção de pessoas e ele nos trata conforme o nosso merecimento individual. E achou graça em Noé. Deus olhou para a terra e viu que ainda havia um homem que andava com ele. Um homem que prezava ele, que zelava pelo bem de Deus. E Deus, ele não destruiu Noé, mas ele teve um encontro com Noé, onde revelou todos os seus planos para o mundo a partir daquele momento. Como isso nos enche de esperança. Como vemos que apesar da gente estar no mundo ruim, no mundo onde tem pessoas corruptas e perversas, onde a exaltação do que é contrário ao Senhor está em alta, mas Deus, ele olha para cada um de nós e ele nos trata conforme o nosso merecimento. Ele não vai jamais prejudicar um justo por conta de milhares, centenas de pessoas injustas e más. É por isso que eu tenho esperança para essa terra, eu tenho esperança e perseverança para continuar andando com o Senhor. Pois independente das coisas que me acontecem e que acontecem nesse mundo, eu creio que os olhos do Senhor estão sobre nós, vendo a atitude de cada um. E Ele vai nos dar força e não vai nos deixar perder, ao ponto de preservar todos os seus filhos. Deus, ele nos ama e ele tem o melhor para a nossa vida. Nós precisamos crer, não podemos desanimar. E assim como Noé, que seja somente nós, mas que continuemos crendo que o Senhor é Deus, que o Senhor é soberano, que Ele é onisciente, onipotente, onipresente, e a sua graça e a sua misericórdia está sobre nós. A partir daí, nós vamos ver que Noé, ele foi escolhido, e ele com a sua família, para serem os únicos que iriam ser preservados. Foi a família que Deus preservou para começar de novo. E ele venceu todo o preconceito, todas as dificuldades do seu tempo, pois ninguém acreditava em Noé. Todos achavam que Noé era maluco, mas Noé, ele perseverou, ele olhou para Deus. É por isso que nós não podemos olhar para as pessoas ao nosso redor, para o que o mundo acha sobre nós, para o que as pessoas estão dizendo sobre cada um de nós. Nós temos que buscar não a aprovação de pessoas, mas a aprovação de Deus. Porque o mundo, a maioria das pessoas, a voz do povo, não é a voz de Deus. Deus, ele tem uma história com cada um de nós. E ele não vai deixar de cumprir todas as suas promessas na nossa vida. Mas para isso, precisamos que estar com os olhos fitos no Senhor, crendo em todas as suas promessas e no propósito que Ele tem para cada um de nós. Pois a promessa que Ele tinha sobre a vida de Noé foi cumprida. E hoje estamos aqui, relatando todos esses heróis da fé. Noé também está na galeria da fé, onde ele creu, mesmo todos sendo contra ele. Que essa palavra possa fazer sentido para a sua vida, possa te dar ânimo para você iniciar essa semana na presença do Senhor. Estamos terminando outubro, vamos iniciar novembro, estamos terminando o ano de 2024, crendo que o Senhor fez grandes coisas por nós e fará ainda grandes coisas. Amo vocês em Cristo Jesus. Até amanhã.